Olá, tudo certo com você? Hoje eu vou tratar da IN5 e a sua observância pelas estatais controladas pela União. Afinal, as estatais podem aplicar a IN5 de 2017? É bom lembrar que essa instrução normativa disciplina as contratações de prestação de serviços pelos órgãos e entidades da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. A incidência da IN5 sobre as empresas públicas e sociedades de economia mista federais gera discussões. Entre os argumentos de quem entende que a IN5 não se aplica às estatais, como o professor Joel de Menezes Niebur, podemos citar: a IN declara expressamente que tem incidência restrita à administração pública federal direta, autárquica e fundacional. A IN foi elaborada com base na Lei 8666 e na Lei 10.520. Não foi produzida com fundamento na Lei 13.303. E ainda, as estatais não estão sujeitas ao controle hierárquico dos ministérios. Elas estão sujeitas apenas à supervisão ministerial. Por outro lado, não se descarta linha de entendimento diverso. Embora formalmente a IN5 não estabeleça sua incidência sobre as empresas públicas e sociedades de economia mista federais, essas empresas se submetem a essa norma, ao menos no que diz respeito às disposições que tratam das garantias contratuais ao trabalhador e dos limites à terceirização. A razão para esse entendimento encontra amparo no Decreto 9.507 de 2018, que regula a contratação de serviços da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. Então, na medida em que as empresas estatais devem observância às diretrizes fixadas no Decreto 9.507 e a IN5 é a norma que regulamenta e detalha a forma adequada de efetivar as diretrizes do decreto, pode-se entender que ficam as empresas estatais vinculadas ao atendimento das disposições da IN que regulam os temas disciplinados no decreto. É bom lembrar que o Decreto 9.507 previu expressamente que o Ministério do Planejamento expediria normas complementares ao seu cumprimento. Pode-se entender, então, que a IN5 seria uma dessas normas complementares, já que regula e detalha a contratação de serviços. Então, seguindo essa diretriz, é possível verificar assim que as disposições da IN5 alcançam, em sua completude, os órgãos e entidades da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. Já as empresas estatais devem observar especificamente a disciplina da IN que trata das garantias contratuais do trabalhador na execução dos serviços e limites à terceirização. Acompanhe comigo uma avaliação bem pragmática que envolve a repercussão desse tema. Veja, o Decreto 9.507 determina, por exemplo, que para garantir o cumprimento das obrigações trabalhistas nos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, deve ser adotado o pagamento pelo fato gerador ou a conta vinculada específica. O decreto não conceitua, não regula, não estabelece procedimentos para a operacionalização e gestão desses mecanismos de controle. Onde a estatal vai encontrar uma diretriz sobre esses temas? Na IN5 e nos cadernos de logística específicos. O que me parece importante deixar claro é que, ainda que do ponto de vista jurídico possa se discutir se as estatais controladas pela União estão ou não obrigadas à IN5, fato é que para dar cumprimento a alguma das determinações do Decreto 9.507, fará muito sentido adotar e se valer da disciplina da IN.
Bom lembrar que quando da vigência da IN4, que regulava a contratação de tecnologia, de tecnologia da informação, e a IN2, que regulava as contratações de serviços, o próprio Tribunal de Contas da União recomendou a adoção desses normativos pelas estatais, no Acórdão 1215 de 2009 do plenário. Isso porque, segundo o TCU, tais normas estabeleceram procedimentos e condutas compatíveis com os princípios constitucionais que regem as contratações públicas e com a jurisprudência consolidada do TCU. Logo, na falta de uma disciplina própria, as estatais podem suprir esse vazio normativo adotando tais atos como referência. Então, em resumo, ainda que o tema comporte polêmica, vamos lá. As disposições da IN5, como um todo, alcançam os órgãos e as entidades da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. Já em relação às garantias contratuais ao trabalhador na execução indireta dos serviços e os limites à terceirização, incidirão também para as estatais, considerando a determinação do Decreto 9507 de 2018. De toda forma, em que pese a polêmica, fato é que existe um ponto de concordância: a possibilidade da adoção da IN5 como uma boa prática pelas estatais controladas pela União. É certo que a adoção da IN pelas estatais dependerá de adequação das suas regras ao regime jurídico da 13303. Os regulamentos das estatais podem, inclusive, disciplinar o assunto, referenciando-se na IN5. É isso. Até breve!